vocês aqui. Tudo slide. Tá vendo? É perfume. Eu falei, então tá bom, então hora eu paro pra conversar com você. Aí teve um dia que ele me encontrou de novo. Em outro ponto. Ô, tia, tudo bem? Vem cá, tia, vem cá. Eu falei, não, filha, eu tô com um pouquinho de pressa. Ué, o microfone tá ligado aí? Tem que agradecer muito a senhora quando eu... Já mutei. Deixa eu só dar uma olhada aqui no planejamento de vocês. Deixa eu ver. Vamos lá, galerinha. Eu tenho um recadinho para dar. Eu estou... Tá todo mundo me ouvindo certinho? Sim, professora. Vamos lá. Eu estou de mudança. Dia 26 eu estou indo embora. Mas a turma de vocês, por ser da plataforma, vai continuar comigo. Só que eu tenho um porém. Eu acho que dia 26. Para onde eu vou, o fuso são 5 horas para frente. Então, provavelmente, lá será meia-noite, por aí, no horário da nossa aula. Eu ainda preciso comprar um computador e configurar um computador, tudo bonitinho, quando eu chegar, para que a gente continue tendo aula. Quando eu chegar lá, no meu destino, a cidade vai estar fechada porque eles estão de férias. Então, eu não sei se eu vou conseguir comprar um computador antes do dia 5. Caso eu não consiga arrumar tudo, configurar o computador, comprar um computador, eu vou gravar a aula de vocês pelo celular e vou subir na plataforma, mas eu aviso vocês, ok? Estou avisando vocês para que não tenha nenhum desencontro na nossa disciplina e para que vocês fiquem cientes. Mas eu espero que até o dia 5 eu consiga resolver tudo e aí a gente continua com a nossa aula normal. Fechado? São 5 horas de diferença? 5 horas de diferença. 5 Caramba. horas para frente. E aí, para eu não ficar carregando muito peso, muita mala como uma criança, eu vou deixar todas as outras coisas aqui. Eu literalmente só vou levar roupa. Do E jeito, né? aí é mais fácil eu comprar um computador lá, configurar, arrumar tudo bonitinho, para que eu consiga continuar dando aula. Nossa, vai dar aula pra gente de madrugada, praticamente. Vou meia-noite lá. São 19 aqui? 20, 22, 25. Meia-noite. Meia-noite lá a gente vai estar abrindo aula. Mas eu acho que até me adaptar ao fuso vai demorar um pouquinho. Vamos lá. Vamos continuar então. O que a gente tem visto durante todas as nossas aulas, desde o começo? Ixi, eu não tenho nenhum cronograma impresso. Deixa eu ver. Esse é um cronograma antigo. O que a gente está trabalhando nas nossas aulas? A arte da comunicação. A gente está vendo a língua portuguesa por um viés muito mais prático do que o viés que a gente via antes na escola, né? Que a gente viu na nossa carreira inteira acadêmica. Por quê? Por que hoje em dia a gente vê tanto sobre a arte da comunicação? Porque é muito mais fácil a gente se comunicar e adaptar a nossa linguagem do que ter que trazer a nossa linguagem toda
para o português bonitinho, correto, encadeado que a gente aprende na escola. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente está construindo uma rede muito específica da linguagem. A gente trabalhou a parte da linguagem de norma culta, de variedades, a gente passou para a parte de morfologia, viu a importância da ortografia, por que a gente tem que manter a coesão, a coerência, saber... Professora, boa noite, tudo bem? Não deu para me responder na hora que eu entrei. Oi, Estou só te dando uma satisfação que eu estou aqui escutando, tá? Boa noite. Continuando. Por que a gente está fazendo um encadeamento muito seletivo dos tópicos? Para que fique muito mais fácil para a gente entender. Hoje a gente vai trabalhar a questão de linguagem denotativa e linguagem conotativa. Para mim, são as partes mais fáceis de trabalhar na linguagem, porque são as partes de entendimento contextual. Para ficar mais fácil, observem essa imagem. O meu computador destravar, né? Aí. O que a gente tem aí? Um coração órgão e um coração gestual, né? O coraçãozinho que a gente faz para pessoas que a gente conhece. Qual a diferença entre esses dois tipos de coração que a gente tem aí? Um é o coração literal, o coração como ele é, uma representação de um órgão, o coração em si. E o outro é uma visualização diferente do coração, não é igual a um coração literalmente falando. Então, o coração gestual é mais um coração contextual. A gente vai tratar dessas minúcias dessa linguagem para ficar muito mais fácil para vocês. Mas observem, se em um eu tenho uma linguagem literal, no outro eu tenho um tipo de linguagem figurada. Quando a gente fala quando a gente vê uma pessoa que a gente gosta na rua, a gente não mostra o nosso coração, né? A gente faz o coraçãozinho bonitinho, gestual. Porque dá a entender que a gente gosta dessa pessoa, que a gente ama essa pessoa, que a gente tem um afeto. Enquanto o outro é literalmente só um coração. Por que a gente está trabalhando questão agora, linguagem denotativa e linguagem conotativa? Porque assim a gente consegue entender a questão da linguagem e as formas diferentes que a gente tem de expressar uma mesma frase, o mesmo conceito, mas só que em formas diferentes, de maneiras diferentes. Então, a gente vai ver hoje dois tipos de linguagem. Lembram que lá no começo da aula, no começo das nossas aulas, a gente viu questão de linguagem informal e linguagem formal? Separem uma coisa da outra. Hoje nós estamos vendo formas de expressão na linguagem. Por que eu falo isso? Porque eu vou pedir para vocês, daqui a 2 aulas ou 3, uma segunda atividade. E eu vou trabalhar linguagem denotativa e conotativa. Então, eu preciso que vocês entendam que cada bloco de tópicos que a gente estuda, eu vou pedir numa atividade. O bloco de linguagem formal e informal já foi. Então, o próximo bloco de atividades vai ser sobre linguagem denotativa e conotativa. Tem algumas coisas que podem inferir de uma em outra, tanto faz. Mas agora a gente vai ver linguagem denotativa e conotativa. É questão de expressão. Quando a gente falar sobre linguagem denotativa, vocês podem considerar que é o D de dicionarizado. O que é isso? Quando a gente tem ali naquela palavra o sentido real, o sentido objetivo, literal dessa palavra. Então, na linguagem denotativa, eu tenho o coração ao seu grosso modo, o coração órgão desenhado ali. Na linguagem conotativa, a gente tem um sentido figurado, um sentido criativo, um sentido que passa a mensagem de um modo totalmente subjetivo. Então, eu tenho, no caso, o coração gestual. Então, quando a gente fala sobre a linguagem denotativa, a linguagem dicionarizada, a gente vai falar sobre a linguagem que tem a palavra e o uso dessas palavras no sentido literal, o sentido próprio dela. Não depende do contexto. Então, o sentido puro vai ser o sentido que vai estar ali, não tem margem para interpretação. Geralmente, uma questão de prova é um comando de questão de prova de linguagem denotativa, porque ele está te dando o comando real, o que ele quer. As palavras estão sendo utilizadas no sentido puro. Esse tipo de linguagem, que é a linguagem literal, denotativa, é o tipo de linguagem que a gente tem qualquer tipo de mensagem objetiva, em discurso,
onde a gente precisa transmitir fato, opinião ou argumento. Por quê? Porque é a linguagem concreta, digamos assim. Então, onde que a gente pode ver a linguagem denotativa? Gênero jornalístico, material didático, material científico, manual, ou outros tipos de textos que exigem uma linguagem totalmente objetiva. Lembram quando a gente falou sobre a língua falada ser uma língua totalmente espontânea, onde a gente precisa estar inserido num contexto para fazer sentido, e a língua escrita dá conta sozinha? Por isso que ela é objetiva, por isso que ela precisa da ortografia, precisa do encadeamento da morfologia, precisa da pontuação correta. Por quê? Porque essa linguagem escrita ela precisa ser literal, objetiva. Então, geralmente, onde que a gente vê linguagem denotativa? Em textos e expressões que têm um caráter mais formal, um discurso ou uma redação específica. Como exemplo, a gente tem aí Clarice Lispector nasceu na Ucrânia em 1920 e morreu no Brasil em 1977. A escritora e jornalista e autora de livros de diversos romances e contos. O que eu estou falando? O que esse fragmento de texto está me passando? O que aconteceu na vida da Clarice. Não está me falando nada fora do contexto. Então, toda informação que eu preciso está presente só nesse fragmento de texto. Cientistas de todo o planeta seguem pesquisando a cura para a doença que se tornou uma epidemia. Todo o sentido está ali, todas as palavras estão ao pé da letra. O sentido usual da palavra, o sentido dicionarizado está dentro da frase. Não precisa de uma segunda interpretação, não precisa de um contexto para saber sobre o que está sendo falado. Por quê? Porque o texto em si ele é completo, ele me dá o sentido completo, literal. Antes de assar o bolo, é necessário pré-aquecer o forno a 180 graus. Todos esses exemplos que eu estou dando para vocês, eles não me dão margem para nenhuma outra interpretação. Concordam comigo? O sentido está totalmente ali. Este remédio é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Se eu estou com suspeita de dengue, eu vou tomar o remédio? Não, porque ele é contraindicado para quem está com suspeita de dengue. A informação já está completa. Nesses tipos de texto, a gente tem uma linguagem totalmente literal. É a linguagem que a gente não precisa de uma interpretação, o sentido puro já está completo ali. Diferente da linguagem conotativa. Então, na linguagem conotativa, a gente tem uma linguagem que é caracterizada pelo sentido figurado. Vai além do sentido literal, vai além do sentido do dicionário. Então, são sentidos que permitem múltiplas interpretações. Através dessa linguagem, a gente pode entender diferentes significados, diferentes mensagens. Por quê? Porque ela precisa de uma compreensão de quem está acessando esse conteúdo. Então, ela precisa estar inserida em um contexto para fazer um sentido. Esse tipo de linguagem que é mais contextual, a gente vê em mensagem subjetiva, em mensagem mais enfática, expressão poética, onde a gente precisa estimular o interlocutor de alguma forma. Sabe onde que a gente vê muito linguagem conotativa hoje? Nas redes sociais, nos patrocinados do Instagram. Podem observar que quando a gente procura muito sobre alguma coisa na internet, o próprio algoritmo do Instagram ou do Facebook passa para a gente tudo aquilo que a gente está procurando, mesmo que a gente não pesquise naquela plataforma. E aí, o que aparece para a gente? Eu, por exemplo, eu estou procurando uma mala de mão para viajar. Porque aqui em Resende é muito caro, eu viajo em uma semana e eu não tenho uma mala de mão e eu quero uma mala de mão só para ir. Eu não preciso de uma mala de mão boa para ir voltar, eu só preciso para ir. Então, eu procurei no Google ontem, mala de mão. Hoje, quando eu abri o Facebook, o que apareceu? Vários classificados diferentes de pessoas vendendo mala. No Instagram, quando eu abri, apareceu um patrocinado falando sobre como uma mala de uma determinada marca é muito boa para uma viagem de muito tempo, uma viagem de longa distância. O próprio algoritmo pegou, baseado naquilo que eu procurei no Google, e jogou para mim ali uma informação mais prática. Por quê? Porque eu sei que eu preciso de uma mala. E não era simplesmente um anúncio, vende-se mala, ou essa mala é muito boa, não. Descubra a inovação dessa mala. É sempre com um sentido totalmente interpretativo. Se qualquer outra pessoa tivesse acessando a minha plataforma e procurasse
alguma coisa e visse aquela informação sobre mala e falasse, nossa, mas que saco, estão vendendo mala. Provavelmente porque essa pessoa não estaria procurando uma mala como eu estou. A mesma coisa acontece quando a gente precisa, quando a gente quer comprar alguma coisa e a gente vai em algum lugar. Ou a gente compra alguma coisa, né? Eu sempre tive muita dificuldade em usar roupa colorida, muito colorida. E eu nunca reparei nas pessoas com roupa colorida. Eu comprei uma calça rosa estonteante, uma calça rosa fluorescente. E um dia eu decidi usar, semana passada. Essa semana, onde eu vou, eu vejo qualquer pessoa que seja vestida com algo de rosa fluorescente, porque me chama atenção. Era algo fora do meu contexto visual, fora do meu contexto social, porque eu não percebia isso. A mesma coisa acontece quando a gente compra um carro, né, ou uma moto específica. A gente passa a ver isso em qualquer lugar, porque o nosso olho começa a captar as mesmas coisas, a gente percebe de uma maneira mais prática. Pode ser que essas coisas sempre tiveram ali, a gente só não percebia. Por quê? Era uma compreensão que a gente ainda não tinha acesso. Por isso é uma questão de linguagem contextual, consegue entender? Eu preciso estar inserido no contexto para perceber aquilo. Se a gente tem isso no nosso dia a dia, em questão de roupa, de carro, de mochila, de algum objeto, qualquer coisa, a gente também tem isso na questão da linguagem. Quando a gente traz isso para o campo da linguagem, a gente fala sobre tipos de mensagens, onde a gente tem ali um tipo de figura de linguagem especial, onde ele vai trazer ali um significado totalmente diferente, um significado muito parecido com algo que a gente já conhece. Por quê? Porque é uma linguagem totalmente publicitária. Ela sempre está em contato, só um minuto, com o interlocutor. Ela precisa permear esse interlocutor para que ele seja acessível. Então, onde que a gente vê uma linguagem conotativa? Material publicitário, obra literária, expressões e obras artísticas, diálogos e discursos, onde a gente precisa manter um vínculo emocional, né, ou de grande apelo. Quando a gente discute com uma pessoa, quando a gente fica mal com uma situação com uma pessoa, a gente sempre pensa o extremo. A gente sempre pensa que a gente vai morrer. Eu terminei alguns relacionamentos na minha vida e parecia que eu ia morrer literalmente. Por quê? Porque eu tinha um vínculo emocional com aquele contexto que estava acontecendo. A linguagem que eu utilizava para falar sobre aquilo era uma linguagem totalmente emocional. Então, eu fugia da linguagem dicionarizada, da linguagem pura, e passava para uma linguagem mais interpretativa, que precisava de um maior apelo. Como exemplo, para a gente entender a linguagem conotativa, tem aí. Muitos casos novos da doença saltavam aos olhos dos pesquisadores. Os casos novos dessa doença literalmente saíam dos olhos da pessoa e pulavam para os pesquisadores? Não. Está querendo dizer que assustavam os pesquisadores, deixavam eles preocupados. Por isso, a expressão saltar aos olhos é algo que choca, que causa um espanto. Então, nesse caso, não estou utilizando uma linguagem literal, estou utilizando uma linguagem figurada, sentido conotativo. Eu preciso entender o contexto total da frase para saber o que essa frase me dá como retorno, se é uma interpretação direta, uma interpretação pura, ou uma interpretação contextual, precisa do contexto total. Ele ficou todo derretido com as declarações dela. Ele literalmente derreteu, começou a cair pedacinho dele escorrer? Não. Ele ficou afeiçoado, ele gostou, ele ficou apaixonado, qualquer outra palavra que dê um sentido mais emocional. Por quê? Eu preciso do contexto total para entender o que aconteceu ali. Tem pavor de avião, morre de medo quando vamos ao aeroporto. Literalmente morre, ele cai duro no chão e precisa ser enterrado outro dia. Não, é só uma expressão contextual. Que saudades, não nos falamos há 1000 anos. Não tem ninguém com 1000 anos mais na face da Terra. Espero, né? Que não tenha ninguém que tenha mais de 1000 anos. Mas é uma expressão, faz tanto tempo que a gente não se fala, a gente sempre tem a mania de aumentar as coisas, hiperbolizar as coisas. Se a gente espremer esse jornal, sai sangue. Se a gente espremer o jornal, literalmente sai sangue? Não. O que acontece se a gente espremer o jornal? Nada. O que isso quer dizer? Que o jornal só fala sobre tragédias, sobre morte, sobre coisas ruins. Por isso a expressão sair sangue, porque é um caráter mais malicioso, algo ruim que está acontecendo ali. Onde a gente também pode ver
uma linguagem conotativa nessa expressão, nesse poema do Camões, que é muito comum a gente já ver ele em algum lugar. Provavelmente vocês já viram em algum lugar. Amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence vencedor. E ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode ser a favor nos corações humanos amizades se tão contrária a si, ao mesmo amor? Olha aí o que o poema está dando de informação para gente. O amor é literalmente um fogo? É algo palpável? Eu posso pegar um fogo e falar que esse é um amor? Não. Por que aí ele pode utilizar o sentido de amor é fogo que há de sem se ver? Porque quando a gente está apaixonado, quando a gente está afeiçoado com uma pessoa, a gente sente o corpo esquentando, né? É muito normal, muito comum isso acontecer. É uma expressão corporal, a gente literalmente acende um pouquinho. É uma ferida que dói e não se sente. O amor é uma ferida, literalmente? Não, ele pode nos ferir. Sentimentos emocionais, às vezes até físico, querendo ou não. Mas dói, a gente sente. Então, literalmente falando, o amor pode ser uma ferida que às vezes a gente ainda não enxerga, mas que pode acontecer. Então, contentamento descontente é dor que desatina sem doer. A gente sabe o que é uma dor quando literalmente dói. Então, quando a gente fala que é uma dor que não dói, a gente está usando uma linguagem figurada. É uma dor que a gente sente, mas não é uma dor física, não é algo palpável. É um não querer mais que nem querer, é um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É o cuidar que se ganha e se perder. É querer estar preso por vontade. O que a gente vê aí da linguagem do amor? O amor é uma cadeia, literalmente uma cadeia? Não. É quando a gente se afeiçoa a uma pessoa e só quer aquela pessoa. Isso pode ser, metaforicamente falando, uma prisão. A gente não quer se afeiçoar com uma outra pessoa. A gente só quer servir essa pessoa, que no caso, para a gente, é uma vencedora. É ter com quem nos mata a lealdade. Se a pessoa nos matou, não tem como ter lealdade, não é mesmo? A gente não está vivo para manter um aspecto de lealdade ali. Então, esse poema inteiro, ele trabalha uma linguagem totalmente contextual. Trata do amor como se fosse algo penoso, algo que dói, algo que machuca, algo que deixa a gente sozinho, que isola. Enquanto, na verdade, ele sempre está falando aí, ó, é um amor que arde sem se ver. Mas como que pode causar esse favor? Como que o amor faz tudo isso com a gente se nos corações humanos, se a gente tem amizade que é muito contrária do amor? E, pelo menos, a grosso modo, deveria ser. Enquanto um machuca, o outro cura a ferida. Enquanto um prende, o outro quer libertar. Ele sempre joga com o significado das palavras. Sempre são figuras de linguagem, figuras de expressão. Por isso que a gente fala que a linguagem conotativa é uma linguagem totalmente contextual. Então, vamos lá, só para a gente praticar. Se eu tenho uma linguagem... Ai, meu cabelo está indo. Se eu tenho na linguagem denotativo o sentido literal, o sentido do dicionário, a palavra em si sozinha tem um sentido puro, e na linguagem conotativa eu tenho a linguagem contextual, eu vou deixar um slide com uma imagem aqui para vocês, uns 5 minutinhos no máximo. E anotem para mim o que vocês acham que está inferido nessa imagem, nesse quadrinho. Se é uma linguagem denotativa, se é uma linguagem conotativa. E aí eu quero que vocês me mostrem o que mostrou isso para vocês. Por que vocês acham que é uma linguagem denotativa ou uma linguagem conotativa? Pronto. Vou deixar aí para vocês uns minutinhos. Anotem uma folhinha para mim onde vocês acham que está esse tipo de linguagem. Qual o tipo de linguagem presente aí para vocês, segundo a interpretação de vocês?
Vamos lá? Alguém conseguiu entender alguma coisa dessa imagem? Qual tipo de linguagem que vocês acham que está presente aí? Eu acho que é conotativo. Por que, Joelson? Na primeira ali, qual o sentido da vida? Eu estou aqui. O sentido da vida está figurado, né? É isso? Eu acho que conotativa porque ele se expressou de uma maneira e foi interpretado de outra, no caso. Muito bem. O sentido da vida não é... E isso, no segundo também. Porque ele perguntou por que eu estou aqui. Na verdade, ele está uma pessoa desenchavida, uma pessoa, né, que por algum motivo está com alguma tristeza e foi entendido de outra maneira, porque foi que ele está ali por causa da cerveja que deixa pendurar. Joel, você consegue continuar para mim? Oi? Você continua o seu pensamento para mim, porque o cachorro latiu, eu não ouvi. Sim, o Kevin falou. E no segundo, você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês. Ele usou pendurar no sentido figurado, né? Também, né? Sim. Pendurar no sentido de... Mas, na verdade, ele quis dizer que ele deixa a conta atrasar ali, deixa ele fazer... Não sei me expressar direito, mas... Agafiado, né? Eu entendi. É exatamente isso. Anotar no caderninho. Deixa à vontade, só que usou a palavra pendurar, né? Isso, exatamente. No primeiro quadrinho, a gente tem aí totalmente o sentido denotativo. Ele quer saber, nossa, qual o sentido da minha vida? Por que eu tô aqui, né? E aí o amigo dele, já no segundo quadrinho, a gente vê que ele tá dando uma pensada. E aí ele responde, você tá aqui porque o dono te deixa pendurar a conta? Você tá aqui... Não é justamente o sentido que parecia que ele queria descobrir no primeiro quadrinho, porque, no caso, já era uma questão de contexto, né? Ele está ali porque ele pode beber e pode pagar depois. Então, o amigo dele mostrou isso para ele. Eu tenho mais duas imagens para mostrar para vocês antes da gente entrar para o próximo tópico. O que eu vou fazer? Eu tenho 3 minutos, não vai dar tempo. Eu vou fechar esse link, eu mando o link novo e a gente volta com a próxima imagem, fechou? Então, vamos lá, rapidinho. Vou fechar aqui e já mando o próximo link para vocês, galera. Tá joia.